Os morcegos são criaturas fascinantes e diversificadas, desempenhando papéis cruciais em diversos ecossistemas ao redor do mundo. Por terem um aspecto muito diferente do que imaginamos quando pensamos em um mamífero, os morcegos acabam causando mais receio do que interesse nas pessoas. Mas é justamente por serem diferentes que esses animais são extremamente fascinantes. Com mais de 1.400 espécies, os morcegos representam cerca de um quinto de todas as espécies de mamíferos. A maior colônia natural de morcegos está na caverna de Brackenbach, no Texas, Estados Unidos da América, e abriga 20 milhões de morcegos. Durante uma única noite, a colônia inteira pode chegar a consumir impressionantes 200 toneladas de insetos. A quantidade de animais é tão grande que, quando eles saem em busca de alimentos, a densa nuvem que se forma chega a ser visível pelo radar responsável pela temperatura. Eles pertencem à ordem Chiroptera, que se divide em duas subordens principais: Megachiroptera, que inclui os morcegos frugívoros ou morcegos das frutas, e Microchiroptera, que abrange os morcegos insetívoros e outros de dieta variada. A diversidade dos morcegos é impressionante. Algumas das espécies mais conhecidas incluem o morcego vampiro, o morcego frugívoro e o morcego pescador. Cada espécie tem adaptações únicas que lhes permitem prosperar em seus respectivos habitats. Os morcegos têm dietas variadas. A maioria das espécies de Microchiroptera são insetívoras, consumindo grandes quantidades de insetos que ajudam no controle de pragas. Quando existe uma grande colônia de morcegos na região, não é necessário investir em pesticidas nocivos para a agricultura. Isso porque um único morcego come mais de 600 insetos por hora, o que faz desse animal uma excelente alternativa orgânica no controle de pestes. Com a ajuda deles, a agricultura economiza bilhões de dólares. Algumas espécies, como o morcego vampiro, alimentam-se de sangue de outros animais, uma dieta conhecida como hematofagia. Já os Megachiroptera, principalmente encontrados nas regiões tropicais, são frugívoros, alimentando-se de frutas, néctar e pólen, desempenhando um papel vital na polinização e dispersão de sementes. Os morcegos habitam uma vasta gama de ambientes, desde florestas tropicais densas até desertos áridos. Eles podem ser encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. Muitos morcegos preferem abrigar-se em cavernas, enquanto outros se refugiam em árvores, construções humanas e até mesmo em folhas grandes, como é o caso de algumas espécies de morcegos de Madagascar. Os morcegos não apenas voam, mas também andam e até correm. Eles vivem em muitos lugares, como cavernas, tocas, buracos, troncos ocos de árvores. Muitas vezes saem em revoada, centenas e até milhares ao mesmo tempo. Eles ficam de cabeça para baixo porque é a posição mais prática para alcançar voo. As cores dos morcegos variam bastante, embora predominem tons de marrom, preto e cinza. Algumas espécies possuem marcas distintas ou colorações vibrantes, como o morcego de cara branca e o morcego do âmbar. Esses têm tons alaranjados. Essas colorações podem ajudar na camuflagem ou em processos de reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie. O acasalamento dos morcegos pode variar significativamente entre as espécies.
Muitas espécies têm comportamentos complexos de corte, que podem incluir vocalizações, exibições de voo e até ofertas de alimento. Nas espécies em que o acasalamento ocorre no outono, as fêmeas guardam o sêmen do macho em seu sistema reprodutor para que seus óvulos sejam fertilizados apenas na primavera. Em outros casos, o óvulo é fertilizado logo após a cópula, mas a implantação na parede uterina só acontece quando houver condições favoráveis. Em outro processo de adaptação, a fertilização e implantação ocorrem normalmente, mas o feto fica adormecido por um longo período. Em geral, as fêmeas se utilizam dessas táticas para garantir que o nascimento dos filhotes coincida com a maior oferta de frutas e insetos no ambiente em que vivem. A gestação pode durar 40 dias a 6 meses, dependendo da espécie, e muitas fêmeas dão à luz apenas um filhote por ano. As mães cuidam intensivamente dos filhotes, que nascem cegos e sem pelos. Muitas espécies de morcegos utilizam a ecolocalização para se orientar e caçar no escuro. Emitindo pulsos de som de alta frequência, eles conseguem detectar objetos e presas através dos ecos que retornam. Apesar de seu pequeno tamanho, alguns morcegos podem viver mais de 20 anos. Além de controlar populações de insetos e polinizar plantas, os morcegos também ajudam na dispersão de sementes de várias plantas importantes para os ecossistemas florestais. O morcego vampiro é conhecido por sua dieta de sangue, geralmente de gado ou aves. Eles possuem dentes extremamente afiados e uma saliva com anticoagulantes que ajudam na alimentação. Um dos maiores morcegos tem uma envergadura que pode chegar a 1,7 metros. Este morcego frugívoro é crucial para a polinização e dispersão de sementes em florestas tropicais. O morcego de orelha de rato, ele é um predador eficaz de insetos, utilizando a ecolocalização para caçar à noite. Muitas espécies de morcegos estão ameaçadas devido à perda de habitat, uso de pesticidas e doenças como a síndrome do nariz branco. A síndrome do nariz branco é uma doença causada por um fungo que ama o frio. Matou mais de 6 milhões de morcegos desde que foi detectada pela primeira vez em uma caverna no interior do estado de Nova York em 2006. Ele ameaça a extinção de algumas espécies, como o morcego de orelhas compridas do norte. Os morcegos são seres intrigantes e indispensáveis para o equilíbrio dos ecossistemas, com uma diversidade de comportamentos e adaptações que continuam a fascinar cientistas e naturalistas.